turma! Hoje nós terminamos a sequência de 3 aulas sobre o sistema circulatório humano. Se você não assistiu alguma das aulas anteriores, vou deixar o link disponível para vocês. O tema da aula de hoje é o sistema linfático. Esse sistema tem uma importante função na resposta imunológica do nosso corpo. Vamos começar a aula de hoje? Então, o que é o sistema linfático? Ele é um sistema acessório ao sistema circulatório. Ele é constituído por uma série de vasos que são muito parecidos com as nossas veias. Ele é formado pela linfa, por esses vasos e capilares linfáticos e por órgãos como os linfonodos, o timo, o baço e as tonsilas palatinas. A principal função do sistema linfático é coletar a linfa e levá-la de novo à circulação sanguínea. Mas o sistema linfático ele tem uma série de outras funções dentro do nosso organismo. Então, eu posso elencar entre as funções do sistema linfático a remoção dos fluidos que estão em excesso nos tecidos do nosso corpo. Ele também é responsável pelo transporte de gordura para o sistema circulatório. Também produz células do sistema imunológico. Que células são essas? Os linfócitos, os monócitos e os plasmócitos. Lembrando que são as células que produzem os anticorpos. Também é responsável pela defesa do corpo contra a infecção e alguns outros tipos de doença, inclusive câncer. E transporta várias substâncias. Transporta células, proteínas, nutrientes e vários resíduos resultantes do metabolismo de todo o nosso organismo. E como que acontece esse transporte? Ele ocorre através da linfa. A linfa é um líquido que existe entre as células do nosso corpo. Ela é formada por duas partes. Uma parte líquida, chamada de plasma, e uma parte sólida, que é formada pelos glóbulos brancos. Lembrando, os linfócitos, leucócitos, alguns leucócitos, granulócitos e algumas plaquetas, bem pouquinho. Essa linfa ela vai sendo lentamente filtrada quando ela passa pelos linfonodos e sofre a ação dos macrófagos e dos anticorpos que são produzidos pelos plasmócitos. E como que acontece o transporte dessa linfa? Acontece através dos vasos linfáticos. Esses vasos, eles não sofrem a ação do bombeamento do coração. O movimento, essa circulação linfática, ela ocorre através do trabalho dos músculos. Esses músculos, quando eles se contraem, acabam comprimindo os vasos linfáticos, permitindo a circulação dessa linfa. Dentro desses vasos, nós temos pequenas válvulas que elas vão impedir que esse líquido retorne, ou seja, eles impedem o refluxo dessa linfa, contribuindo para a circulação linfática. Então, podemos dizer que a linfa ela é responsável pelo transporte de algumas substâncias, como lipídios, algumas vitaminas. Também tem como função drenar o excesso do líquido que existe entre os tecidos, entre as células do corpo. E também tem uma função muito importante na resposta imunológica do nosso organismo. A estrutura de um vaso linfático ela é bem parecida com a de um capilar sanguíneo, com paredes muito finas. Então, nós podemos observar aqui, essa seria a estrutura de um vaso linfático. E aqui nós temos a estrutura de um capilar sanguíneo. Dá para observar que as paredes são extremamente finas. Então, como que acontece esse fluxo da linfa? Na verdade, ele é bem parecido com o que acontece nas veias. Então, como não tem uma bomba propulsora, ou seja, o coração para estimular essa circulação, esse fluxo de linfa ele é bem lento e é diretamente dependente da movimentação do corpo. E como eu já havia falado para vocês, o refluxo, ou seja, a volta desse líquido, acaba sendo impedido pelas válvulas que tem dentro dos vasos linfáticos. Então, essa aqui seria uma válvula, né? Então, como que ela funciona? Ela se abre permitindo, né, que o líquido, no caso aqui a linfa, ela passe, só que
Quando esse líquido passa, ela acaba se fechando, impedindo que ele retorne. Então, isso impede o refluxo dessa linfa. A linfa também tem uma importante função imunológica no nosso corpo. Ao longo dos vasos linfáticos, nós temos algumas regiões que são chamadas de gânglios linfáticos ou linfonodos. Então, esses linfonodos eles estariam ao longo dessa rede de vasos linfáticos e eles teriam esse formato meio globular, né, arredondado. E dentro desse linfonodo, eu tenho uma série de células sanguíneas de defesa, que eles vão formar como se fosse uma barreira de inspeção ao longo da rede de vasos linfáticos. Então, esses linfonodos, eles funcionam da seguinte forma. Eles vão detectar e vão combater alguns agentes que podem ser considerados como agressores do nosso organismo. Então, vírus, toxinas, bactérias, né? Qualquer agente que seja considerado estranho. E onde que eu encontro esses gânglios linfáticos? Onde eu encontro esses linfonodos? Eles estão concentrados em algumas regiões do nosso corpo, então como a virilha, axila, pescoço, no tórax e abdômen eu também posso encontrar alguns. Então, a aula de hoje termina. Então, terminamos aquela série de 3 aulas sobre a circulação. Então, falando do sistema cardiovascular, do coração, os vasos sanguíneos. Na aula passada, onde nós falamos sobre o sangue, as características dele. E hoje nós terminamos falando sobre o sistema linfático. A partir da próxima aula, nós vamos mudar o sistema do corpo humano. Façam os exercícios. Se tiverem dúvidas, entre na plataforma para poder pedir ajuda. Então, na próxima aula, nós vamos começar com o sistema urinário humano. Mas até lá, assistam novamente os vídeos do sistema circulatório. Vou deixar eles aqui para vocês. Façam os exercícios. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Mas não deixem de estudar. Então, até a próxima, pessoal!